pessoal, sejam bem-vindos. Hoje é dia 16 de setembro de 2020 e vamos iniciar mais uma tarde de revisão. Hoje a gente vai estar revisando os assuntos de português para nossa semana de atividade avaliativa, certo? Então vamos iniciar fazendo a oração, né? Então lá, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Amém. Amém. Fizemos a nossa oração. Vamos lá. Quais são os assuntos de português de nossa atividade avaliativa? São encontros vocálicos na página 18, encontros consonantais na página 20, ouve com H e ouve sem o H na página 54 e substantivo na página 58. Então, a gente vai trabalhar esses 4 assuntos. O primeiro assunto que a gente tem é os encontros vocálicos, que vai ser a junção de 2 vogais. Elas podem ser classificadas em ditongo, tritongo ou hiato. Ditongo é quando a gente tem 2 vogais juntas e quando a gente faz a separação das sílabas, elas continuam juntas. Tritongo é quando tem 3 vogais juntas em uma palavra. E o hiato é quando tem 2 vogais juntas, porém, elas, quando a gente faz a separação das sílabas, elas vão ficar separadas, certo? Então, a diferença que a gente vai ter entre um e outro. O segundo assunto são os encontros consonantais. Os encontros consonantais são o encontro de 2 consoantes em uma palavra. Então, a gente tem, por exemplo, flor, cravo, galinha. A única divisão que o encontro consonantal vai ter é de separável ou inseparável. Algumas palavras vão ser separável porque quando a gente fizer a separação das sílabas, vai ficar o encontro separado. Exemplo, carro. O RR ele vai ficar separado. Já na palavra cravo, o CR ele fica junto, certo? Então, os encontros consonantais são a junção de duas consoantes juntas, podendo ser separáveis ou inseparáveis. Nosso terceiro assunto, que é ouve com H e ouve sem H, a gente tem 2 palavras que sonoramente elas são iguais, mas na parte escrita vai ter uma diferença, que é o H, e também na parte do significado. O ouve com H, ele vai fazer menção ao verbo existir. Então, toda vez que tiver com dúvida, lembra do verbo existir. Ouve com H, verbo existir. Ouve sem H é de ouvir, do verbo ouvir, certo? Então, um é para ouvir e o outro é de existir. Então, essa é a diferença que vai ter entre o ouve com H e o ouve sem o H. O último assunto, que é substantivo, a gente vai classificar aí um grupo, uma classe gramatical. Que essa classe gramatical é a primeira que a gente estuda. E os substantivos é tudo que dá nome. Deu nome a essa peça de roupa, que é uma blusa. Já sei que isso é um substantivo. Eu dei um nome a isso aqui, estante, é um substantivo. Deu nome a isso, livro, é substantivo. Então, os substantivos ele vai ter divisões. A gente já viu, substantivo próprio, que nomeia pessoas, lugares, substantivos comuns, que vão nomear seres comuns, blusa, estante, livro. Vai ter os substantivos primitivos, derivados, certo? Então, tudo isso está aí na página 58. A nossa revisão, ela vai ter 9 perguntas, tá? E a primeira pergunta que a gente tem aqui na nossa revisão, ela diz assim: relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, vocês vão colocar 1 para peixe, 2 para toalha, 3 para série, 4 para livros. Então, vocês vão classificar se é ditongo, se é hiato ou se é tritongo, cada uma dessas palavrinhas aí, certo? Segunda questão: separe as sílabas das palavras abaixo, depois classifique-as em ditongo, tritongo ou hiato. Então, a gente tem aí algumas palavrinhas, 5 palavras. Vocês vão fazer a separação das sílabas dela e depois do lado vai escrever se ela é um ditongo, se é um hiato ou se é um tritongo, tá? Então, vai fazer primeiro a separação e depois vai classificar. Terceira questão, diferencie. Então, vocês vão dizer aí o que é um ditongo, o que é um hiato e o que é um tritongo, certo? Vocês vão dizer aí qual a diferença que existe entre um e outro.
Quarta questão. Complete as palavras das frases com encontros consonantais. Então, a gente tem aqui frases e as palavras estão faltando encontros consonantais. Então, vocês vão colocar aqui para completar a palavra, certo? Quinta questão. Circule os encontros consonantais das palavras e classifique-os em separáveis ou inseparáveis. Então, vai aqui na palavra, circula o encontro consonantal, certo? E vai escrever do lado se o encontro ele é separável ou inseparável, certo? Sexta questão. Responda as perguntas sobre o uso do ouve com H e ouve sem H. Então, a gente vai ter a letra A e a letra B, que é relacionado ao ouve com H e ouve sem H, tá? Sétima questão. Complete as frases com o ouve ou ouve sem H ou ouve com H. Então, tem algumas frasezinhas aí e vocês vão fazer aí o complemento. Oitava questão. Complete o quadro pontos substantivos abaixo no seu devido lugar. Então, a gente vai ter aqui alguns substantivos e vocês vão colocar aqui nesse primeiro quadro substantivos simples, substantivos compostos e substantivos derivados, certo? E última questão, que é a nona. Vocês vão definir cada tipo de substantivo. Vocês vão dizer o que é substantivo próprio, o que é substantivo comum, simples, composto, coletivo, primitivo, derivado, concreto e abstrato, certo? Então, tá aqui, finalizamos aí a explicação da revisão de hoje, de português. Se vocês acharem que os espaços são pequenos, pode aumentar, botar mais uma linha, tá? Porque pra mim a letra pequena dá. Se tiver uma letra maiorzinha, é bom deixar um espacinho a mais nessas que vocês vão responder, certo? Então, vocês vão ter 1h30 pra estar respondendo a revisão de português. Quando for 3h30, eu vou estar abrindo o grupo para que vocês enviem as suas revisões e a gente faça a correção delas, certo? Então, boa sorte, boa revisão e a gente se encontra daqui a pouco.